Quando a gente pensa na lista dos 12 apóstolos, tem um nome que muitas vezes passa batido, né? Simão. Mas veja bem, ele não é um Simão qualquer. A Bíblia faz questão de dar um título para ele, um título poderoso, o Zelote. E é por trás desse nome que existe uma história incrível de transformação que nós vamos desvendar juntos. Então a grande pergunta é essa: o que esse título realmente significa? Afinal, quem era esse homem antes de seguir Jesus? E mais importante, em quem ele se tornou depois disso? Para entender essa jornada, vamos seguir aqui um roteiro. Primeiro, vamos dar uma olhada na identidade dele como apóstolo e tentar decodificar o que Zelote queria dizer. Depois, a gente mergulha no mundo de facções daquela época, para entender por que ele era um discípulo tão radical. E por fim, vamos ver como a identidade dele foi totalmente redefinida e o seu propósito completamente transformado. Começando pela identidade dele. É curioso ver como as escrituras são diretas. A Bíblia fala muito pouco sobre o Simão, o que torna esse título, o Zelote, ainda mais importante para a gente conseguir entender quem ele era. Olha só, são só essas 2 vezes que ele é mencionado diretamente. E nas 2, o nome dele está colado na palavra Zelote. É como se a escritura quisesse dizer: olha, o que vocês precisam saber sobre o Simão, para começar, é isso aqui. A identidade dele estava totalmente atrelada a esse título. Ok, então vamos fundo nisso. O que exatamente significa Zelote? Isso não era um sobrenome de família, não. Era uma descrição poderosa, uma etiqueta que dizia tudo sobre quem ele era e no que ele acreditava. No grego original, a palavra é zelotes. E ela descreve uma pessoa que tem uma paixão que queima, sabe? Uma dedicação fervorosa a uma causa. É uma palavra que carrega um peso enorme de intensidade, de propósito. E essa ideia de zelo não era algo exclusivo do Simão. O próprio apóstolo Paulo usa a mesmíssima raiz dessa palavra para se descrever antes da conversão dele. Ele diz que era extremamente zeloso, mostrando como esse conceito de paixão intensa era bem conhecido na época. E aqui tem um ponto fundamental. O zelo, por si só, era visto como uma força, uma paixão por Deus. O problema é que, sem o entendimento correto, essa paixão toda podia ser bem mal direcionada. E essa era a essência da palavra que definiu Simão. Agora, para entender o tipo específico de zelo do Simão, a gente precisa olhar para o mundo em que ele vivia. A Judéia do primeiro século era um verdadeiro caldeirão de tensões políticas e religiosas, sabe? Tudo dividido em diferentes grupos. Existiam 4 grupos principais. Os fariseus, super focados na lei, os saduceus, que eram a elite sacerdotal, rica, os essênios, que eram quase como monges vivendo no deserto, e, por fim, os zelotes. O Simão pertencia a esse último grupo, uma facção militante, nacionalista, que tinha um objetivo bem claro: expulsar os romanos à força. Eles eram os revolucionários da época. E é aqui que a história chega num ponto de virada inacreditável. Jesus, que pregava a paz, que ensinava a dar a outra face, chama um membro de um partido revolucionário violento para ser um dos seus seguidores mais próximos. Dá para imaginar a profundidade dessa contradição? O chamado do Simão parece quase impossível. Ele vinha de um lugar onde a solução para os problemas era a espada e, de repente, ele é chamado para seguir o príncipe da paz. E o ponto crucial é este: é simplesmente genial. No mesmo grupo, Jesus coloca Simão, o zelote, e Mateus, o publicano, o cobrador de impostos. Pensa bem, um cara que odiava Roma com todas as forças e outro que trabalhava para o governo romano. Aos olhos de Simão, Mateus era um traidor. Eram inimigos mortais, os 2 extremos da sociedade, agora chamados para caminhar juntos. Tá, mas como isso foi possível? Bom, esse chamado exigiu uma transformação pessoal gigantesca. Simão não podia, de jeito nenhum, continuar sendo o mesmo homem. O ensino principal de Jesus sobre o que é ser um discípulo se encaixa perfeitamente aqui. Para seguir Cristo, Simão teve que negar a si mesmo. Isso significa negar sua antiga identidade política, seus métodos, seu ódio. Ele precisava renunciar ao zelote que existia dentro dele para se tornar, de fato, um discípulo. E essa mudança não foi só de comportamento, foi algo muito mais profundo. Foi uma recriação espiritual. As coisas velhas, a identidade antiga ficou para trás. Tudo se fez novo. O Simão não deixou de existir, mas ele deixou de ser definido por aquele rótulo antigo. A partir daí, o título Zelote vira um marcador do passado dele. É uma lembrança de onde ele veio, mas não define mais a nova realidade. A identidade principal dele agora
era ser um seguidor de Cristo. Ponto final. E agora, para a gente fechar, vamos ver como era, na prática, esse zelo transformado do Simão. O que aconteceu com toda aquela paixão, toda aquela energia que ele tinha. A maior prova dessa transformação está na última vez que a gente vê o Simão nas Escrituras. Lá no livro de Atos, ele não está planejando uma revolução. Ele está junto com os outros apóstolos, incluindo seu antigo inimigo Mateus, e eles estão unanimemente perseverando em oração. O zelo dele foi totalmente redirecionado. E isso nos ensina uma lição poderosíssima sobre o reino de Deus. O passado de Simão, como revolucionário, não deu a ele uma posição especial, do mesmo jeito que o passado de Mateus não o desqualificou. Ali, todos eram iguais, aprendendo com o mesmo mestre. A história do Simão se conecta diretamente com essa mensagem universal de esperança. A transformação que acontece pode levar a um futuro que ninguém jamais poderia ter imaginado. Um revolucionário violento que se torna um pilar de oração na igreja que estava nascendo. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. A história de Simão não é só sobre o passado, é um desafio direto para o nosso presente. Se inimigos mortais puderam encontrar unidade num propósito maior, isso nos faz perguntar: quais barreiras e divisões no nosso mundo também podem ser transformadas?